A estabilidade e continuidade da liderança bielorrussa é o maior enigma conhecido na hora de avaliar o futuro da Bielorrússia. No entanto, eventos dramáticos ocorreram recentemente nessa equação desconhecida. A preocupação com o estado de saúde de Alexander Lukashenko ganhou manchetes como uma bomba. As especulações sobre seu possível sucessor, Dmitry Krutoy, ex-embaixador bielorrusso na Rússia, são um evento importante na cena política internacional. Mas o que aconteceu recentemente e quais são as razões subjacentes a essas especulações? Esta semana, os bielorrussos e o mundo todo debateram duas questões críticas: a dificuldade respiratória de Alexander Lukashenko e a incapacidade de Putin de subir as escadas até o segundo andar durante a celebração de seu aniversário. Enquanto os líderes dos países da CEI subiam as escadas do Kremlin, Lukashenko teve que usar novamente o elevador para chegar à sala de reuniões. Nos últimos meses, o monarca apareceu repetidamente em público com sinais visíveis de doença, o que levantou rumores sobre possíveis problemas de saúde. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe um like e vamos continuar. Os últimos acontecimentos alimentaram esses rumores. Na semana passada, Lukashenko recebeu em Moscou a Ordem de São André, o primeiro chamado. No entanto, a mídia se concentrou menos na condecoração e mais na saúde do líder bielorrusso. Se compararmos fotos ou vídeos dos últimos 2 a 3 anos, podemos notar uma diferença significativa na aparência de Lukashenko. Os cidadãos bielorrussos não hesitam em falar sobre as mudanças na aparência de seu líder nas redes sociais. Eles criticam abertamente desde as olheiras de Lukashenko até seu peso. Enquanto as críticas se intensificam, o serviço de imprensa de Lukashenko publica um relatório misterioso sobre uma reunião com seu filho mais velho. Aparentemente, no dia 14 de outubro, ele ouviu um relatório de Viktor Lukashenko, presidente do Comitê Olímpico Nacional. Segundo o serviço de imprensa do governante, Lukashenko e seu filho mais velho falaram sobre os resultados da participação dos atletas bielorrussos nos principais eventos internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. No entanto, nem o serviço de imprensa nem a mídia estatal publicaram fotos relevantes da reunião. As notícias incluíam fotos do Palácio da Independência, mas não havia indícios de que a reunião tivesse ocorrido nesse edifício. Lukashenko apareceu diante das câmeras de vídeo e fotográficas no dia 12 de outubro, quando visitou o Festival de Dazinki, na localidade de Karma, na região de Gomel. Desde então, não se sabe nada sobre ele. No verão de 2018, ocorreram casos semelhantes. Naquela época, alguns cidadãos bielorrussos afirmaram que Lukashenko havia sofrido um ataque cardíaco, enquanto outros afirmaram que ele havia sofrido um derrame. Essas alegações foram alimentadas pelo fato de que Lukashenko não apareceu em público durante uma semana. Os casos repetidos sugerem que a saúde do líder bielorrusso está se deteriorando. Além disso, Lukashenko está ciente de seu próprio estado, o que lhe causa grande ansiedade. Por que Lukashenko tem falado cada vez mais sobre sua aposentadoria, fadiga e má saúde? Acreditamos que isso seja uma flerte com Vladimir Putin, porque eles têm um acordo para que Lukashenko renuncie ao seu cargo. Também acreditamos que Lukashenko compreende muito bem seu futuro e está preocupado com seu destino. Recentemente, a mídia checa informou que Gutseriev voou para Praga a pedido de Lukashenko e tentou negociar e chegar a um acordo sobre algumas questões. A publicação checa Sednan Zepravi escreveu que no primeiro semestre de 2022 ocorreram em Praga 2 reuniões muito importantes. Gutseriev, um dos 30 russos mais ricos, organizou a reunião, a qual compareceu um oficial de contra-inteligência checo do BPI, se passando por agente da CIA. Ele e seu sobrinho, o banqueiro Mikhail Shishkanov, fizeram uma oferta de Lukashenko aos americanos. Gutseriev disse que veio a pedido de Lukashenko, que estava preocupado com sua vida e a de seus filhos. Na reunião, foi proposto que Lukashenko queria obter a ajuda dos americanos e deveria oferecer como garantia, por exemplo, uma participação em minas estratégicas da Bielorrússia. Ele sugeriu que Gutseriev entregasse aos Estados Unidos as minas de potássio do sul da Bielorrússia.
A Bielorrússia também possui suas próprias minas e está disposta a transferi-las para os Estados Unidos ou para um terceiro especificado pelos americanos. Também foi mencionado que Lukashenko está preocupado com seu destino e o de seus filhos. Acredito que isso seja o que mais o preocupa. Assim, todas as decisões que ele tomar sobre sua campanha para o próximo mandato presidencial se basearão unicamente em suas fobias sobre sua segurança pessoal, sua saúde e a dos membros de sua família. Pode-se supor que Lukashenko provavelmente tenha recebido garantias de segurança caso decida sair voluntariamente. Mas quem poderia substituir Lukashenko em caso de contratempos? Lukashenko já declarou anteriormente que, em princípio, qualquer um poderia substituí-lo e apontou pessoas de seu entorno. No entanto, no programa Welding Show de Dedobeb, o líder bielorrusso compartilhou abertamente um nome. Era Dmitry Krutoy, embaixador bielorrusso na Rússia. Além disso, no Dia do Professor, a televisão bielorrussa exibiu uma reportagem supostamente dedicada à língua bielorrussa, mas, na realidade, era uma biografia de Dmitry Krutoy. Mais da metade do documentário foi dedicada a ele. Portanto, tudo isso fazia parte de um sistema para acostumar o povo bielorrusso a seu novo líder. E como isso afeta a Rússia? Como todos sabemos, a Bielorrússia é o quintal da Federação Russa. O único aliado de Vladimir Putin na Europa Oriental é Alexander Lukashenko. Desde os primeiros dias da guerra na Ucrânia, a Bielorrússia mostrou abertamente seu apoio à Rússia, transformando o país em uma plataforma de lançamento. A profunda cooperação entre ambos pode chegar ao fim com a saída de Lukashenko da cena política. Essa possibilidade poderia enfraquecer consideravelmente a posição de Vladimir Putin. Afinal, a rede de relações de Putin com seus poucos aliados se enfraquece dia após dia. Por exemplo, os laços entre o líder checheno Ramzan Kadyrov e Vladimir Putin estão quase rompidos. Vladimir Putin e seu círculo íntimo podem em breve enfrentar um confronto que pode remodelar a cena política russa. O país agora está mergulhado em confusão, com uma economia à beira do colapso, crescentes pressões sociais e diversas facções políticas disputando o poder. O número crescente de exércitos privados e uma atmosfera propícia a mudanças significativas adicionam mais combustível ao fogo. A sensação de mudança iminente é palpável, e parece que uma guerra civil pode já estar em andamento. Essa afirmação não é apenas sensacionalismo. Recentemente, o governador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, declarou uma vendetta contra 2 senadores russos e um oligarca, Suleiman Kerimov. De muitas maneiras, essa ação é uma declaração de fato de guerra civil dentro da Rússia. A história demonstrou que regimes totalitários geralmente se desmoronam rapidamente quando as condições são favoráveis, às vezes em questão de dias ou até mesmo horas, mas o processo que leva a tal colapso pode levar anos ou até mesmo décadas, com mudanças que se gestam lentamente sob a superfície. Infelizmente, a Rússia adotou uma trajetória totalitária e os eventos de hoje podem ser considerados um importante ponto de inflexão que marca o início de uma transformação profunda no futuro. No dia 10 de outubro, Ramzan Kadyrov fez uma surpreendente declaração pública, prometendo uma vendetta contra Suleiman Kerimov e 2 senadores russos ligados a ele. Para compreender a gravidade dessa situação, é necessário examinar quem são essas pessoas, por que estão em desacordo e quais podem ser as possíveis consequências. Ramzan Kadyrov é bem conhecido por ser o presidente de 46 anos da República da Chechênia, um sujeito federal da Rússia. Ele ascendeu ao cargo em 2005 após a morte de seu pai, Akhmad Kadyrov. O mais velho dos Kadyrov era originalmente o mufti-chefe, um jurista muçulmano, e desempenhou um papel importante na luta da Chechênia pela independência da Rússia na década de 90. Foi um dos líderes do movimento separatista durante a Primeira e a Segunda Guerras da Chechênia. No outono de 1999, em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, Akhmad Kadyrov mudou de lado, abandonando a rebelião e apoiando as forças federais russas. Esse movimento foi facilitado pelo então novo presidente russo, Vladimir Putin, que o nomeou chefe da Chechênia. Sua relação se transformou em uma estreita aliança.
Após o assassinato de Akhmad Kadyrov, em 2004, Putin nomeou seu filho Ramzan como sucessor. Desde então, Ramzan Kadyrov consolidou seu poder e criou um poderoso exército privado que opera diretamente sob seu comando, embora oficialmente faça parte das Forças Armadas Russas e seja financiado pelo Ministério da Defesa. Essa força está bem equipada, altamente treinada e considerada uma das mais poderosas da Rússia, criando temor até mesmo entre órgãos federais como o FSB. Do outro lado desse conflito emergente está Suleiman Kerimov, um oligarca russo com influência e riqueza consideráveis. Kerimov, de 57 anos, é economista de formação e construiu sua fortuna durante a turbulenta década de 1990 na República do Daguestão, região fronteiriça com a Chechênia. Ele começou fundando um banco, uma iniciativa empresarial conjunta na época, e se expandiu para o comércio de petróleo, o setor imobiliário, e com o tempo adquiriu importantes ativos na mineração de ouro e na produção de fertilizantes. Em particular, ele assumiu o controle da Polius Gold, o maior produtor de ouro da Rússia, e da Uralkali, uma das maiores empresas de fertilizantes potássicos do mundo. Com um patrimônio líquido estimado em 11 bilhões de dólares, Kerimov é uma figura poderosa, com um perfil público discreto, em marcado contraste com a personalidade extravagante de Kadyrov. A rivalidade entre Kadyrov e Kerimov gira em torno da Wildberries, o maior mercado online da Rússia, muitas vezes conhecido como o Amazon russo. Fundada em 2004 por Tatiana e Vladislav Bakalchuk, a empresa cresceu exponencialmente e em 2021, seu patrimônio líquido foi estimado em 13,1 bilhões de dólares, tornando-os a família mais rica da Rússia. A plataforma é amplamente utilizada em todo o país e é adorada por sua conveniência e vasta gama de produtos. Os problemas começaram quando Tatiana e Vladislav se divorciaram, e Tatiana vendeu suas ações da Wildberries para Suleiman Kerimov. Kadyrov se opôs a essa transação, apoiou Vladislav e acusou Tatiana de enganar seu ex-marido. Embora Tatiana tenha apresentado todos os documentos legais necessários que demonstravam a legitimidade da venda, Kadyrov não se acalmou. A situação se agravou consideravelmente há cerca de 4 semanas, quando Vladislav, respaldado por forças armadas chechenas, tentou assaltar a sede da Wildberries em Moscou. O prédio estava sob a proteção de seguranças leais a Kerimov, incluindo cidadãos ingushes conhecidos por sua dureza. O conflito se tornou mortal quando as forças chechenas mataram 2 guardas da Wildberries e um policial no centro de Moscou, perto do Kremlin. Os atacantes foram rapidamente detidos e enfrentam graves acusações, incluindo assassinato e organização criminosa. O próprio Vladislav Bakalchuk foi acusado e se via enfrentando penas de até 25 anos de prisão. No entanto, após um dia, todas as acusações foram retiradas e os envolvidos foram libertados após a intervenção da Procuradoria-Geral, uma demonstração do alcance da influência de Kadyrov. A seguir, os meios de comunicação interromperam abruptamente a cobertura do incidente, sugerindo que negociações estavam ocorrendo em particular. O silêncio repentino da mídia foi surpreendente, especialmente após um incidente tão violento em uma área altamente segura de Moscou. Posteriormente, em 10 de outubro, Kadyrov reacendeu as tensões ao prometer vingança contra Kerimov e seus associados. No contexto cultural da região do Cáucaso Norte, tal promessa é extremamente séria, essencialmente um juramento de não descansar até que o outro lado esteja morto. Kadyrov fez essa declaração em uma reunião televisionada com seu círculo íntimo, que incluía figuras-chave de diversas instituições governamentais sob seu controle. A manifestação foi uma demonstração de força em que participou seu exército privado, que exerce um poder considerável e é temido em toda a Rússia. O caráter público dessa declaração, coberta até mesmo por meios de comunicação controlados pelo Estado, como a TASS, sublinha a gravidade da situação. Os Bakalchuks, outrora meros empresários de sucesso, tornaram-se, sem querer, os catalisadores de um possível ponto de inflexão na história russa.
Sua disputa empresarial se transformou em um conflito de alto risco, envolvendo algumas das figuras mais poderosas da Rússia, e que pode marcar o início de um descontentamento generalizado. Não se trata apenas de uma disputa entre duas pessoas influentes, mas de um conflito que poderia desencadear tensões em regiões inteiras. O Cáucaso Setentrional é conhecido por sua volatilidade, e seus habitantes costumam se descrever como temperamentais e prontos para a ação. Os recentes eventos no Daguestão são um lembrete marcante da instabilidade da região. Impulsionados por sentimentos antissemitas, ocorreu um incidente em que os moradores buscaram agressivamente os passageiros de um avião vindo de Tel Aviv. Esse tipo de ação coletiva reflete tensões profundas que podem sair de controle rapidamente. Agora, imaginemos essas tensões agravadas por uma luta de poder entre Kadyrov e Karimov, cada um respaldado por seus exércitos privados e lealdades regionais. Podem ser estabelecidos paralelos históricos com o final da década de 1980, quando a União Soviética começou a se desintegrar. Um dos primeiros e mais importantes exemplos foi o conflito de Nagorno-Karabakh, que começou em 1988 como uma disputa étnica e territorial entre armênios e azeres. A população predominantemente armênia de Nagorno-Karabakh tentou se separar do Azerbaijão e se unir à Armênia, o que provocou violentos confrontos, manifestações em massa e pogroms contra os armênios em cidades como Sumgait e Baku. Os dirigentes soviéticos de Mikhail Gorbachev tentaram inicialmente mediar, mas a incapacidade do governo central de sufocar eficazmente os distúrbios ou trazer uma solução duradoura evidenciou sua crescente incapacidade de gerenciar as tensões étnicas em suas regiões periféricas. Da mesma forma, no Vale de Fergana, uma região que abrange o Uzbequistão, o Quirguistão e o Tajiquistão, estourou a violência étnica em 1989, principalmente entre as comunidades turcomanas, uzbeques e mesquitas. Milhares de Aiska foram forçados a fugir da área quando a etnia uzbeque atacou suas aldeias, e o exército soviético interveio apenas após a ocorrência de atos significativos de violência. Esses eventos revelaram a lentidão da resposta do governo central e sua falta de controle sobre a periferia, onde as divisões étnicas haviam sido suprimidas por muito tempo pelas políticas soviéticas de migração forçada e controle econômico centralizado. A incapacidade do Estado soviético de prevenir ou gerenciar esses estourados violentos alimentou uma crescente desilusão com o governo central, especialmente nas repúblicas não russas. Nos países bálticos, a Revolução dos Cânticos testemunhou a luta pela independência da Estônia, Letônia e Lituânia, que resultou em protestos em grande escala e declarações de soberania entre 1888 e 1990. A introdução por Gorbachev da glasnost e da perestroika, embora tivesse como objetivo modernizar e libertar a União Soviética, acelerou sem querer as demandas de autonomia e independência em várias repúblicas soviéticas e enfraqueceu ainda mais o controle do governo central. No Cáucaso Sul, a massacre de Tbilisi de 1989, em que as tropas soviéticas usaram força para dispersar as manifestações independentistas na Geórgia, demonstrou mais uma vez a dependência do Kremlin da violência para manter a ordem. Uma estratégia que se tornou cada vez mais contraproducente ao alienar as populações locais. A falta de uma gestão eficaz na condução dessas crises contribuiu para a dissolução da União Soviética em 1991, quando as repúblicas constituintes da União declararam sua independência, deixando Moscou impotente para impedir a dissolução da outrora poderosa superpotência. Esses eventos demonstram que, quando não gerenciados ou mal gerenciados, os conflitos locais podem servir de catalisadores para o colapso de regimes autoritários centralizados.
um padrão que ressoa com a instabilidade atual em regiões como Chechênia e Daguestão, onde as tensões étnicas, econômicas e políticas fervilham sob a superfície de uma federação russa cada vez mais frágil. A queda da União Soviética, exacerbada por disputas étnicas e territoriais que o governo central não soube resolver, ecoa nas tensões modernas das regiões instáveis da Rússia. A incapacidade do Kremlin de controlar os crescentes distúrbios em lugares como o Cáucaso Norte pode ser um sinal de uma fragmentação ou perda de controle similar à observada nos últimos anos da União Soviética. Atualmente circulam duas teorias sobre a natureza do conflito entre Kadyrov e Karimov. Uma sugere que a disputa é real e que Kadyrov está motivado por interesses pessoais e regionais. A outra sugere que o Kremlin orquestrou o conflito para desviar a atenção de problemas mais urgentes, como a impopular guerra na Ucrânia e o crescente sentimento anticolonialista no Cáucaso Norte. Muitos dos habitantes dessas regiões foram recrutados e sofreram baixas, levantando a questão de por que lutam e morrem em uma guerra que serve mais aos interesses de Moscou do que aos seus próprios. Se o Kremlin está manipulando essa situação, está jogando um jogo perigoso. Mesmo um conflito fabricado pode estabelecer precedentes para que outros o sigam e acender fogueiras que o governo central não consiga apagar. A Rússia é um vasto país de diferentes etnias e regiões, muitas das quais abrigam ressentimentos históricos e aspirações por maior autonomia ou independência. Protestos já começaram em regiões como Bascortostão, onde a população reivindica mais liberdade e o direito de questionar as decisões do governo. Esses pequenos focos de descontentamento são como brasas que, se não forem gerenciadas com cuidado, podem se transformar em uma dissidência generalizada. Qualquer tentativa do governo de controlar ou desviar esses sentimentos por meio de confrontos organizados corre o risco de perder totalmente o controle. Os exércitos privados de Kadyrov e Karimov não são meras forças simbólicas. Estão bem armados, bem treinados e são ferozmente leais a seus líderes. Os confrontos entre essas forças poderiam resultar em um nível de violência não visto na Rússia há décadas. O assassinato de 3 pessoas à luz do dia, nas proximidades do Kremlin, é uma visão surpreendente e inquietante do que pode estar por vir. O funeral em massa que se seguiu em Ingushétia e as emoções intensas que despertou aumentaram a crescente sensação de que as tensões estão aumentando e em breve podem transbordar. Parece que o governo russo perdeu o controle sobre essas figuras regionais poderosas e não há como voltar atrás. A extralimitação da autoridade central ou sua incapacidade de gerenciar a situação pode provocar a rápida desintegração da estrutura política existente. Para Putin, que manteve o poder equilibrando cuidadosamente poder, favoritismo e propaganda, isso representa uma grave ameaça. Devemos prestar atenção não apenas ao que Kadyrov e Karimov farão, mas também a como outros líderes regionais e o governo federal reagirão. Moscou intervirá e tentará acalmar os ânimos ou permitirá que esse conflito surja como distração de problemas maiores? E como outras regiões observam isso? Isso poderia levar a movimentos semelhantes de poder ou desafio em outras partes do país? O conflito entre Ramzan Kadyrov e Suleiman Karimov é mais do que uma disputa pessoal ou territorial. É um sintoma de fissuras mais profundas no seio da sociedade e da governança russas. Independentemente de este conflito ser real ou uma distração planejada pelo Kremlin, ele tem o potencial de causar um descontentamento generalizado e abalar as fundações da Rússia de Putin. O que você acha desse assunto? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar um like para nos apoiar. Até breve!